Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque você nos amou primeiro. Recebe o nosso louvor nesse dia. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Receba a vida de Deus aí na sua casa, onde quer que você esteja. Receba a vida de Deus. Aleluia. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Receba a vida. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Recebemos, Senhor, da tua vida. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nós te adoramos, Senhor. O teu reino é inabalável. O teu reino é eterno, Senhor. Aleluia.
Vamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o
de mim. Ele está aqui. Quantos podem sentir a presença dele? És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Erga sua voz e cante a Ele. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. És o meu Abba, Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti.
somos filhos e filhas. Comece a liberar a sua adoração a Ele. Ele nos adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. Vamos, os filhos e filhas. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero chamar a pregadora dessa manhã, que é uma mulher muito ungida, muito poderosa, né? Ela, quando ela fala, sai fogo, né? Glória a Deus. Então a minha esposa vai estar ministrando. Geralmente eu prefiro ministrar mais, mas tanto nessa semana quanto na outra semana vai ter outro pregador, porque eu tive um problema aqui no implante que eu tinha feito, aí tive que ir para o dentista e aí estou ainda tratando, e aí a minha esposa hoje vai estar ministrando e ela vai ministrar uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, né, amor? Em nome de Jesus. E vai para a TV também, viu? Você que está na TV, você pode estar conosco, tá? Aqui presencialmente já estamos fazendo nossos cultos de oração aqui presencial. Obrigada. Bom dia! Vocês são as ovelhas mais preciosas que nós temos. Eu amo demais vocês. Eu queria falar essa manhã para vocês que eu amo cada um de vocês. Amém? E que todos os dias a gente ora, intercede para que vocês vão bem, que vocês sejam um sucesso, que tudo dê certo nas suas vidas. E eu me alegro muito poder estar com vocês, estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Então, como foi me encarregado hoje de trazer a palavra, né? Eu orando a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu ministre, o que o Senhor fale? A gente entra em crise e busca a Deus para ouvir a voz de Deus. E Deus falou para mim: você pregou uma vez sobre não deixar o medo te parar, lembra? Prega novamente essa mensagem. Nada mais, né? Nada menos do que os dias de hoje a gente falar sobre isso, né? Não deixe o medo te parar. A gente sabe que esses dias tão difíceis que a gente está vivendo, se nós não tivermos cuidado, a gente acaba sendo paralisado pelo medo. Eu gostaria de ler um salmo para vocês, o Salmo 139, começando no versículo 1 e vai até o 6. Se você tiver a sua Bíblia, você puder acompanhar. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante. E sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado. Eu não posso atingir. E lá no 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, o que a gente vê nesse salmo, que Deus mostra aqui um propósito grandioso para as nossas vidas, que Deus nos conhece muito bem. Ele sabe cada coisa sobre nós. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente se levanta, quando a gente se deita. Ele penetra os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Quando a gente nem menos abre nossa boca para falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. E ainda mais Ele fala que quando ainda nós estávamos vendo nossa mãe ainda informe, Deus viu tudo. Deus viu toda aquela você sendo formado, eu e você sendo formado dentro do ventre da nossa mãe. Então nós servimos um Deus que nos conhece muito. Nos conhece por detalhe. Deus conhece cada fio do nosso cabelo. Deus, Ele sabe tudo sobre nós, né? Só que muitas vezes a nossa capacidade, a nossa mente humana, ela não tem capacidade para entender, para ter a revelação dessas coisas. O quanto Deus sabe tudo sobre nós. O quanto Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus tem o controle da nossa vida. Às vezes a gente não compreende, na nossa mente humana não compreende. A gente precisa realmente ter uma revelação do Espírito Santo de Deus para entender essas coisas. Ele fala, o salmista diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sabe, o que Deus tem preparado para nós são grandes coisas. Só que muitas vezes no nosso pensamento tão pequeno, tão natural, a gente nem pode imaginar. A gente muitas vezes fica ansioso com o futuro, fica preocupado com as coisas, por não entender que Deus, Ele tem o controle. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, o que Deus tem para nós vai muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, sabe? E nós, como pessoas, a gente faz expectativa para o futuro. Tem expectativa. A gente faz expectativa da nossa vida, né? A gente tem fases da nossa vida. Quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente tem fases. Eu lembro quando eu ainda era adolescente, eu ficava pensando assim, ai meu Deus, um dia será que eu vou casar? Com quem eu vou casar? Quem já pensou assim? Eu acho que não foi só eu. Pensei, será com quem eu vou casar? Né? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente não tem esse pensamento assim, eu vou casar, como será a minha vida? Será o que eu vou fazer? Eu pensei já assim. Muito adolescente, eu pensava, quem será? Aí a gente para pensar, hoje eu estou vivendo aqui e falo, nossa, eu estou casada e muito bem casada. Mas um dia, quando eu fui adolescente, eu pensei, como será o meu futuro? E sabe, a gente cria expectativa sobre o nosso futuro, né? Aquilo que você vai fazer na sua vida, qual vai ser a sua profissão. E acontece muito com os jovens também, né? Quando a gente é jovem, os jovens eles ficam pensando, como vai ser meu futuro? O que vai ser de mim? Qual a profissão que eu vou, qual a carreira que eu vou seguir? Qual a faculdade que eu vou fazer? Qual a carreira que eu vou escolher? Será que essa faculdade que eu estou escolhendo fazer vai me dar um retorno no futuro? Às vezes faz até duas perguntas. Às vezes, eu vou fazer aquela faculdade que eu gosto, que eu acho que dá certo para mim. Mas muitas vezes você para e pensa e fica, não, mas será que essa que eu estou querendo vai me trazer retorno financeiro? Né? Então tudo isso passa na cabeça do quê? De uma pessoa que está pensando no seu futuro, de um jovem, uma pessoa que está pensando lá na frente, ele fica pensando, ele pensa nessas coisas, né? Então tem várias opções atraentes, mas se sabe que a pessoa tem que escolher exatamente uma. Aí qual a carreira, qual a faculdade que eu vou fazer, né? Porque existe um grande peso nisso, porque as pessoas não podem errar, entre aspas, né? Porque muitas vezes o seu futuro está em jogo, então a gente não pode errar. Então, outra coisa, a gente coloca expectativa sobre o local onde Deus nos colocou para viver também. A gente sempre pensa. Eu pensando, quando a gente é uma família de missionários, a gente já viveu muito em vários lugares. Então eu lembro quando eu fui por exemplo, para São Paulo, né? E eu pensei, poxa, aqui está muito bom, a minha vida está muito legal aqui,
né? A gente construiu uma vida, meus filhos foram criados em Fortaleza, passaram muitos anos lá, fizeram até o ensino médio, alguns deles. E aí chegou a hora, na missão, a gente ir para São Paulo. Eu pensei assim comigo, meu Deus, chegou a hora. Então para mim não foi muito fácil. Então é a hora de partir para outro lugar. Para mim não foi fácil, a gente fica com aquela expectativa. Eu lembro que uma coisa eu fiz com Deus e falei para Deus, Deus, então por favor, se eu tiver que ir, que o Senhor me ajude, Senhor. Que eu possa chegar naquele lugar, que eu possa encontrar pessoas que eu vou amar e vou encontrar pessoas que vão também me amar. Eu falei isso para Deus, porque eu estava colocando aquela expectativa, porque eu estava muito bem, eu estava numa zona de conforto ali, estava tudo muito bom. E aí eu ia enfrentar agora um novo desafio que não era fácil. Então a gente cria essas expectativas. Mas eu falei para Deus isso. Então, sobre o local onde Deus colocou para viver. Quando eu vim para Belo Horizonte do mesmo jeito, eu falei para Deus. Falei, Deus, que eu possa chegar naquele lugar que eu possa me sentir bem. Que eu possa olhar para os lugares onde eu passar, eu possa amar os lugares. Que eu possa criar raízes ali, que eu possa amar aquele lugar. A gente vai criando expectativa. Sabe, a gente cria expectativa sobre as pessoas que vão conviver com a gente. Quem vai estar com a gente, quem vai estar caminhando do nosso lado, né? Cria expectativa sobre a sua liderança, né? Sobre as pessoas que de alguma forma você tem o privilégio de servir, sabe? Mas eu quero dizer para vocês hoje, tenho certeza de uma coisa, que o que Deus tem preparado para você e sua família vai muito mais além do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar, do que eu posso pensar. Deus ele tem muitos planos para nós, né? E Deus ele tem colocado muitos sonhos no nosso coração, né? Muitos sonhos, Deus tem colocado muitos sonhos no teu coração, muitos sonhos no meu coração. Quantos aqui tem muitos sonhos? Nós temos muitos sonhos, nós sonhamos todos os dias, a gente faz planos, a gente busca a Deus, a gente tem sonhos, a gente nunca deve parar de sonhar. A gente faz sonhos, a gente faz planos, né? Mas o que Deus tem para nós vai muito mais além, né? E eu tenho certeza que a nossa vida será um manancial de bênção, porque Deus está conosco. Mas nós precisamos, para essas coisas, nós precisamos superar algumas coisas. Superar algumas coisas que nos impedem. Superar alguns impedimentos. Por exemplo, um dos impedimentos que pode nos fazer parar é o medo. Como eu falei agora, nesse momento, é um momento que nós nunca vivemos em toda a nossa vida. Não é verdade? Nós nunca vivemos esse momento, isso é uma coisa de agora. Tantas coisas acontecendo, essa pandemia veio e deixou muitas pessoas abaladas. Né? Deixou as pessoas abaladas. Muitos frearam a sua vida muitas vezes. Começaram a gerar no coração muito medo. Eu lembro que logo no início da pandemia do ano passado, eu fui no supermercado fazer compra. E quando eu chego no supermercado, eu vou numa fileira, aí eu vejo as pessoas assim, ó, eu tô indo, de repente quando as pessoas me viam, as pessoas faziam assim. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? E cada fileira que eu ia, a pessoa corria com muito medo, muito pânico, né? De pegar a doença, o coronavírus. Eu não estou falando que isso não é uma coisa muito séria, isso é muito sério mesmo, verdade. Mas o medo não pode nos parar, não pode nos deixar assim, nós não podemos parar por conta disso. Então eu vi isso assim, eu falei, nossa, eu fiquei, sabe, olhando e vendo assim, como as pessoas estavam com muito medo. Quando eu chegava, todo mundo já ia correndo. Então, o que é isso? Medo. Medo, o que é medo? A raiz da palavra medo vem do latim, que significa medos, que significa temor, desassossego, inquietação, ansiedade, um temor religioso e objeto de temor. Então, a pessoa também fica muito ansiosa. Ela fica com tanto medo que tem ansiedade. E você já viu que você vai pesquisar sobre ansiedade, tem pessoas que têm vários sintomas. Tem vários sintomas, elas sentem o quê? O corpo tremer, os músculos tremer, dói a cabeça, dói o estômago, ataca a gastrite. Várias enfermidades vêm para fora, aí você vai ver, não é nada. É o puro medo, é pura ansiedade, porque vem o medo, depois vem a ansiedade. É uma preocupação excessiva com o que vai acontecer.
Sabe, uma coisa a gente ter o medo, de certa forma, é bom, porque você vai olhar, é alguma coisa que vai te preparar para alguma coisa que pode acontecer de perigo. Mas não ao ponto de te paralisar, de você ter um medo excessivo que te causa a ansiedade, uma preocupação excessiva que te faz parar, que você não consegue mais realizar aquilo que Deus tem colocado para você realizar. Nós não podemos parar. Sabe, então a pandemia causou isso na vida das pessoas, né? Causou uma incerteza, uma incerteza do futuro, uma incerteza do que vai acontecer, muitas incertezas, muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, Jó, ele falou o seguinte, 3:25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Sabe, aquilo que mais a gente tem medo, talvez é aquilo que vai acontecer na nossa vida. Se você tem medo, o medo atrai as coisas ruins. Se você tem medo, você começa a atrair tudo de ruim para a sua vida. Você tem medo de ficar doente, você vai ficar doente. Você tem medo de pegar Covid, você vai pegar. Não estou falando que é para a gente tem que ter cuidado. Claro, todo cuidado. Mas confiar em Deus. Mas se você ficar com medo e agora você não faz mais nada da sua vida, porque você está com muito medo. Você não faz mais nada. Aí você está atraindo. Eu estava olhando, pensando, outro dia orando e falando, agradecendo a Deus. Falei assim, Deus, muito obrigado, porque esses 2 anos aqui, praticamente quase 2 anos de pandemia, mas a gente não viu nem ninguém aqui no nosso meio, entre nós irmãos, ninguém assim, que passou mal, que ficou muito mal, que ficou assim, que quase morreu, não. Alguns tiveram algum sintoma, algumas coisas, se cuidaram, passaram, mas nunca ao ponto de perder a vida. O que eu vejo com isso? O cuidado de Deus. A gente sempre tem orado e declarado, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa praga, essa enfermidade não vai nos atingir. E, Senhor, se por acaso acontecer, Senhor, a gente não vai nem sentir nada. Quantas vezes a gente não orou assim? Muitas vezes. E eu declaro, Senhor, que no nosso meio ninguém vai morrer, ninguém vai. E a gente fez muitas orações assim, de fé, aplicando fé e declarando. Porque a gente está no mundo, então a gente pode sim acontecer da gente passar por essa enfermidade, mas não quer dizer que a gente vai, né? Não. E se vier acontecer, Deus tem preparado a nossa vida. A nossa vida está em Cristo, né? Então, tudo está no controle. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A nossa vida está no controle de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo. Tudo sobre nós. Sabe, então o medo muitas vezes ele nos impede de agir. O medo nos impede de quê? De conquistar. O medo te trava, você muitas vezes se trava porque você fica com medo. Você fica travado. Olha, eu passei uma experiência alguns anos atrás, quando eu morava ainda em Fortaleza. Eu fui fazer uns exames de rotina. E lá naqueles exames de rotina, eu chego no médico com um bloco de exame assim, aí a médica começa a olhar, revirar meus exames. Aí chega num e fala assim, olha, olhou para o exame e falou assim, ó, você tem um problema aqui. Qual é o problema? Olha, eu tô um pequeno sinal aqui no colo do seu útero. Olha, se você não cuidar disso aqui vai virar um câncer. E começou a falar tanta coisa feia. Tanta coisa que você não pode imaginar. Ela não falou assim tão bonito quanto eu estou falando. Eu estou aqui talvez diminuindo, mas foi verdade. Ela foi tão assim comigo. Eu lembro que eu peguei o carro e fui embora para casa. No meio do caminho, eu lembro eu chorando no carro. Me deu uma crise tão grande que comecei a chorar. Chorar. Daí eu estava quase chegando. Eu estava indo caminho para a igreja. Eu pensei assim, mas... Aí Deus assim, colocou no meu coração, o Espírito Santo falou assim, por que você está chorando? Desse jeito fez uma pergunta para mim, por que você está chorando? Se você tem um Deus que tudo pode na sua vida. E eu falei assim, é mesmo? Por que eu estou chorando? E aí eu enxuguei meus olhos,
recompus as minhas forças e falei assim, Deus, eu não vou ficar com medo. Porque eu sei, a gente aprende, eu acho que você sabe disso, eu também sei. Vocês sabem disso, porque o medo, ele atrai. Eu falei, não vou ficar com medo. Eu falei, é verdade, Senhor, eu não vou ficar com medo. Eu não vou. Aí cheguei na igreja, tinha uma amiga pastora minha, falei assim, minha amada, você pode orar aqui comigo? A gente tem que ter humildade, né? A gente tem que ter humildade para, quando você passar por dificuldade, problema, você ser bem transparente, bem legal. Falou, ora aqui na minha cabeça, me ajuda aqui, ora em oração, me ajuda em oração. E eu cheguei com essa minha amiga pastora e falei assim, meu amigo, acabei de chegar ali do médico e eu recebi essa notícia aqui, eu estou passando por isso, assim, ora aqui comigo. Vamos orar. Oramos ali, eu fui embora. E aí passou-se assim um mês todinho, e eu fazendo exames. E eu lembro da luta que eu passei naqueles dias. E sabe, eu lá em casa, vinha aqueles pensamentos assim, ó. Você não vai fazer mais o que você tem que fazer. Porque você vai morrer com câncer. Porque isso aqui é um câncer. Cuidado que isso aqui é um câncer, vai virar um câncer. Porque toda, sabe, não era que eu aceitei, mas aquela palavra, aquela voz do inimigo estava tentando o quê? Me abater, me fazer parar, paralisar todos os meus sonhos, paralisar tudo aquilo que eu tinha muitos sonhos, tenho muitos sonhos. Mas eu precisava fazer muitas coisas ainda. E eu falei assim, eu não vou aceitar. E lutei contra os pensamentos, eu lembro lavando roupa. E os pensamentos, eu lavando louça e os pensamentos, eu no lugar e os pensamentos, eu tomando banho e os pensamentos, falei, não, o que é isso? E aí eu fui para a palavra. Eu fui para a palavra lá em Filipenses 4, que ele fala sobre o que você deve pensar. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, isso deve ocupar os vossos pensamentos. Eu falei, Deus, eu decido ocupar os meus pensamentos. E eu falava em alta voz. Eu decido, Senhor, ocupar meus pensamentos com tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Senhor, eu penso que eu estou curado, que esse mal não vai me abater, que essa doença não vai me tocar. Eu não tenho essa enfermidade, Senhor, eu estou curado pela chaga de Jesus. E eu ficava o dia todinho. Eu ia para lá, ia para cá, e eu falei, eu não tenho isso, eu não tenho esse... E quantos dias passaram o mês, eu comecei a orar e jejuar e buscar a Deus. Depois de algum tempo eu volto no médico. E a médica continua insistindo comigo. Falou assim, faça mais um exame. Se você tiver essa doença, até o último fio vai aparecer. Eu não sei quantos exames eu fiz. Ela queria até encontrar um vírus. Falei, eu não tenho isso. E fez exame. Fez os exames mais profundos que você pode imaginar, ela fez. E sabe o que aconteceu? Todos os exames que ela pediu, todos deram negativo, todos deram negativo, todos. E ela falou assim para mim, no último dia que eu fui, ela falou assim, eu não sei como você está bem. Porque eu vejo pacientes que vêm aqui, quando eu falo que tem esse problema, isso e isso, as pessoas começam já a ficar muito mal. Às vezes elas nem estão tão mal, mas pelo fato de elas receberem uma notícia da probabilidade de talvez estar com um câncer, elas já ficam muito mal. E você está bem? Eu falei assim, sabe por que eu estou bem? Aí eu aproveitei para falar com a doutora. Sabe por que eu estou bem, doutora? Porque eu tenho um Deus todo-poderoso na minha vida. Porque eu tenho um Deus que me cura, eu tenho um Deus que me restaura, porque eu tenho um Deus que eu creio e que tudo pode fazer. Por isso que eu tenho esse Deus e Ele sim é que me cura, Ele que me restaura. Por isso que eu sempre criei, desde a primeira vez que você me falou que eu não tenho esse mal. Então, gente, não foi fácil. Todos nós podemos passar por momentos assim, mas a gente tem que aprender o quê? A combater. Vigiar os seus pensamentos, aquilo que você anda pensando. A gente pode receber muitas notícias ruins, mas não é verdade. Mas na verdade essa notícia ruim não pode nos abater. Não pode nos fazer parar. Se a gente liga a televisão, a gente vê muita coisa, a gente fica assustado. Mas isso aí não pode fazer você parar, você não pode aceitar. Você não pode aceitar o mal prevalecer. Você não pode aceitar. Então, para mim não foi fácil, mas eu aprendi na prática. Como diz em Filipenses, lá o capítulo 14, você vai ver que ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloqueis as vossas petições a Deus. Então, eu aprendi na prática a não deixar me preocupar, ficar ansioso, com medo. Colocou em prática verdadeiramente essa palavra e isso me salvou.
Outro dia agora, recentemente, acho que essa semana, eu conversando com uma irmã lá do Piauí, ela falou assim, liguei para ela, mandei uma mensagem, como é que estão seus familiares? Você me disse que eles estavam com Covid, como é que vocês têm passado, como é que está o seu ex-esposo, os seus filhos já estão melhores, já estão curados? Ela disse, pastora, graças a Deus eles estão bem, estão curados e tudo, mas o avô dos meus filhos, infelizmente, ele veio falecer. Ele veio falecer. Foi mesmo? Eu falei para ela, foi. Se puxa, que pena, né? Que Deus conforte, console o coração de vocês. Aí ela falou assim para mim, mas pastor, é incrível que ele fez o exame lá e ele estava lá e ele estava bem até. O médico tinha acabado de ver que ele estava bem, ele ia resistir, ele estava muito bem. Mas do nada morreu alguém lá do lado dele. Um outro senhor morreu lá do lado dele. Pastor, parece que ele começou a se afligir, ele começou a ficar com muito medo, ele começou a ficar aflito. E você acredita que no mesmo dia ele morreu? Sério? Ela disse assim, sabe o que aconteceu, pastor? Ele ficou muito com medo, ele teve muito medo, porque ele viu do lado dele a morte bem de perto, ele viu alguém morrendo. Eu acho que foi isso, que ele se afligiu, porque os exames dele estavam dando muito bem. Aí, tipo assim, no mesmo dia, do nada ele morre. Você vê uma notícia assim que acontece. Então, é isso que eu digo. Às vezes, a pessoa está bem, mas ela começa a ver uma coisa ruim aqui, aí começa a internalizar. Ah, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. Ah, fulano está mal, também vou estar. Entendeu? O medo começa a paralisar. A pessoa coloca, internalizar aquilo, coloca na cabeça, daqui a pouco fica muito mal também. Mas a gente precisa aprender a combater esse mal na nossa vida. Tem um texto aqui de Êxodo 14, que fala sobre Moisés tirando o povo israelita lá do Egito. Quando Moisés foi lá para tirar o povo, Deus falou assim, ó Moisés, lá no capítulo 14 de Êxodo, muda a rota desse povo, porque eu vou tirar eles daí. Como é, Senhor? Manda eles lá para a beira do mar. E aí Deus foi falando, dizendo para Moisés como era que ia acontecer. Ele diz assim, o faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos? Olha só. Mas Deus, ele queria confundir. Ele falou assim, olha, muda, que eu vou endurecer o coração dele, mas eles, através dele, de faraó, o meu povo, já eles vão saber que eu sou Deus. Sabe o que estava acontecendo aquilo? Por que Deus falou isso? Porque mesmo Deus tinha falado para Moisés, que era o líder deles, olha, vou tirar o povo daqui, manda eles para certo lugar, aí disse o nome do lugar, e aí eu vou fazer. Mas o povo ainda não tinham o seu coração e a sua confiança em Deus. Eles não tinham, infelizmente, eles não tinham aquela intimidade com Deus a ponto de confiar totalmente em Deus. Eles estavam sendo escravizados no Egito, mas eles não entendiam que eles precisavam sair dali, eles precisavam ser libertos. Eles precisavam sair dali. Lá na frente, no versículo 13, olha só o que aconteceu. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravo para os egípcios.
Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Olha só, quer dizer que eles estavam preferindo, você viu? Você viu só, diante do medo, diante da dificuldade, das circunstâncias que eles estavam passando, eles preferiam ficar lá sendo escravizado no Egito, né, do que morrer no deserto. Veja bem, como a situação que esse povo se encontrava. Por isso que Deus até permitiu, Deus ele tem o controle de todas as coisas, Deus ele permitiu essa situação. Eu vou tirar esse povo daqui, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou fazer com que eles vá atrás dele, e Faraó vai com todas as carruagens, mandou tudo atrás dos israelitas. E quando os israelitas viram que o exército de Faraó vinha marchando, eles se apavoraram, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo e falaram: como, Moisés, que o Senhor nos tirou de lá, não tinha sepultura lá? Não tinha sepultura? Agora você nos traz aqui, a gente prefere ficar lá sendo escravizado do que morrer no deserto. Sabe, eu acho que a única coisa que não pode existir no nosso coração é aceitar que as dificuldades, que o medo, que tudo que nós estamos passando possa nos paralisar. Esse povo aqui ficou assim. Foi o que eles demonstraram nessa hora. Mas sabe por quê que eles estavam passando? Porque eles não tinham tanta intimidade, eles não tinham tanta confiança. Eles não conheciam tão de perto o Deus que eles serviam. Eles não conheciam. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Foi a palavra que Moisés, para acalmar, para abrandar, para tirar aquele medo que aquele povo se encontrava. Ele disse: não tenham medo, fiquem firmes e vocês vão ver. Verão que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Aí você vê que lá no final, tantas coisas acontecem, mas lá no final, eles realmente foram livres. E aí a Bíblia fala que lá no final, eles começaram a crer. Lá no final, no versículo já 31, aí eles começaram a crer, porque Deus realmente tirou eles de lá. Aí eles começaram agora a confiar. Quando viram o poder que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram, creram em Deus e no seu servo Moisés. Então, só assim. Depois de eles terem passado por esse processo, eles começaram a acreditar agora. Sabe, será que agora não é o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação, de nós nas pequenas coisas, eu digo nas pequenas coisas diárias, a gente viver mesmo pela fé, a gente acreditar no impossível, a gente acreditar nas coisas impossíveis. E não, em vez de a gente ficar amedrontado, com medo, paralisado, a gente não vai viver mais, a gente não vai fazer mais nada, a gente não vai mais falar de Jesus para as pessoas, a gente não vai fazer mais nada da vida. Não. Aconteça o que acontecer, nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar a nossa vida. A gente precisa prosseguir. Amém? Nós de forma alguma vamos ser como esse povo, preferir morrer lá no deserto, no Egito, sendo escravo, do que morrer no deserto. Sabe? Esse tempo aqui é só um tempo da nossa vida. Logo, logo, né, vai chegar a nossa hora e o momento que nós vamos estar com o Senhor. Mas nós temos que estar preparados para esse tempo. Gente, é uma realidade diferente que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ter fé. O nosso coração precisa estar queimando, sabe, de fé, de confiança em Deus, de acreditar no impossível. No impossível, coisas que Deus ele vai fazer na nossa vida, que Deus tem feito também. Sabe, por isso a importância de você viver todos os dias, de tirar tempo para se relacionar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Sabe, a gente só pode superar os medos e as dificuldades da nossa vida quando a gente para ouvir o que Deus tem para nós. Para ver o que Deus tem para fazer na nossa vida. Senão a gente vai ficar o tempo todo assim, desconfiado, com medo de tudo. Sabe, nós não temos que ter medo de encarar os desafios. Sabe, é muito fácil a gente ficar parado na nossa zona de conforto, como aquele povo ficou lá. Não, preferir morrer aqui no Egito, sendo escravo, do que de sair no deserto. Mas Deus nem ia permitir que eles morressem lá no deserto. Deus ele falou: eu vou tirar de lá. Mas eles tiveram que passar por essa situação para aprender a confiar mais em Deus, né?
Então, tem gente que muitas vezes não prossegue, né, para realizar seus objetivos por conta do quê? Do medo. Porque o medo parou. O medo parou. Sabe, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar. Sabe, porque Deus não nos chamou para ficarmos com medo na vida uma vida parada. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para prosseguir, para continuar. Deus nos chamou para grandes coisas. E nós não vamos deixar que essas coisas nos abatam, que essas coisas nos paralisem, né? Então nós precisamos crer e acreditar, confiar, colocar toda a nossa confiança em Deus. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Então, aqui é claro, a palavra de Deus diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você sentir medo, quando você sentir que as coisas podem tentar te parar, você se agarra em Jesus. Você dobra seu joelho, você vai orar, você agarra em Jesus como nunca. Sabe? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E ele fala que aquele que teme não é aperfeiçoado. Mas eu creio em nome de Jesus que nós já somos aperfeiçoados. Porque nós temos Jesus e quando os momentos difíceis vierem na nossa vida, quando o medo tentar nos parar, a gente vai correr para os pés do Salvador, a gente vai correr para os pés de Jesus e dizer: Jesus me ajuda, Jesus me dá coragem, me dá espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Então, sabe, a nossa vida toda tem que ser assim. A sua confiança tem que estar no Senhor. Você tem que depender de Deus o tempo todo. A nossa dependência tem que estar em Deus. Deus, ele tem um controle. A nossa vida, nós não podemos controlar a nossa vida. Tem tudo aqui na nossa mão. Então, a maioria das pessoas tem ansiedade hoje porque fugiu do controle. Fugiu a sua vida do controle. Não tem mais como, nada para se segurar. Então, fica com medo. Eu quero dizer para vocês hoje que Deus, ele tem o controle da nossa vida. E Ele que vai nos segurar, Ele que vai segurar as nossas mãos. Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai nos dar vitória. Tudo que você precisa, a sua suficiência, a minha suficiência, a nossa suficiência vem de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, Ele está te segurando pelas mãos e tudo que você precisa está em Deus. Deus é tudo para nós, Deus é tudo na sua vida. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo, Ele é o nosso oxigênio. Aleluia.